Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando neste momento. E adivinhe, o programa está muito bom também hoje, está sensacional, porque a gente vai falar de um tema que a gente já falou muito, eu sei, você já ouviu milhões e milhões de vezes, mas nós vamos falar de novo, porque eu sei que você tem uma dúvida. Pandemia, gente, volta, acabou, não vamos preocupar mais com isso? Será? Sim ou não? Vamos falar sobre isso com uma infectologista nota 1000 e vamos também falar sobre a chamada síndrome do coração partido, que atinge principalmente as mulheres e que é caracterizada por uma imensa tristeza que acaba atacando também o sistema coronário, o coração fica muito fragilizado e a gente vai entender o que é essa síndrome com um cardiologista bastante experiente. Ou seja, tem um assunto muito bacana, o programa está começando agora. Vamos lá então, nosso Saúde e Bem-Estar, primeiro bloco, falando sobre a epidemia. Nossa, de novo epidemia? Sim, de novo epidemia. Você cansou da epidemia? Cansou de falar? Pois é, mas a epidemia talvez não tenha cansado de estar entre nós. E a gente vai saber mais sobre isso com a infectologista a doutora Raquel Bandeira, que já esteve aqui uma vez e tivemos uma conversa ótima, né, doutora? Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito bom estar aqui novamente. A conversa foi muito legal e a gente estava falando sobre em algum momento, não sei em que ponto a gente estava da pandemia, mas foram informações muito relevantes. Agora a gente volta a falar sobre isso no momento em que parece que nunca existiu uma pandemia, né? A gente fala, não, o quê? Pô, quarentena. A gente teve uma capacidade tão grande de se esquecer, porque também não aguenta mais ouvir e ver notícias sobre isso, mas as notícias não param de chegar, né? Exato, a gente entrou num processo de negação, né? Acho que foi tanto sofrimento, tanta dor, né? Tanta tristeza que a gente teve que a gente negou agora o que aconteceu. Mas eu ainda classifico as coisas pré e pós-pandemia. Quando eles me perguntam assim, onde está aquela data, aquela festa? Eu falo assim, foi antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Eu ainda não sei se você está assim, mas eu divido as coisas pré e pós-pandemia. Acho que muita coisa mudou. É uma amizade de antes da pandemia. Exato, né? Exato. Eu trabalho nesse lugar desde antes da pandemia, né? Então ele está virando um marco temporal na nossa vida. Agora, existem outras pessoas que já ficam falando assim, olha, na próxima pandemia eu já estou mais preparado, eu vou ficar... Eu adquiri um hábito assim, eu vejo uma casa bonita, falo, nossa, que casa boa para passar uma quarentena. Acho que acendeu o alerta que a gente está muito suscetível, né? Às novos vírus, novas mutações, novas bactérias, né? E que qualquer momento, a própria OMS falou, pode surgir alguma coisa nova que vai trazer a gente para aquele estado pandêmico novamente, né? Aquela sensação de uma pandemia acontecendo a qualquer momento. Eu vivo assim hoje em dia, só esperando a próxima pandemia. O que a gente aprendeu com relação a essa antecipação? Foram erros cometidos que servem hoje de exemplo, de acerto, fazendo uma comparação um pouco grotesca aqui. Por exemplo, dizem que acidentes aéreos nunca se repetem, porque o que faz um erro de um avião ter um problema, ele é corrigido de forma que, não, ele vai cair de outro jeito, né? Nunca dois aviões caem pelo mesmo motivo. A gente pode dizer que a pandemia vai ser dessa forma, assim? Vai ser uma outra coisa? Infelizmente, eu sou muito pessimista nesse assunto. Eu acho que os erros da pandemia ainda não foram aprendidos, que é valorizar as vacinas. Então, a gente está num descrédito muito grande ainda das vacinas, a gente está com um movimento anti-vacina que vem mais forte ainda depois da pandemia. Desvalorizar a ciência, né? Então a gente tem uma narrativa de desvalorização de ciência, prescrição de medicamentos ineficazes, sem teste, sem estudo científico. Então eu vejo que as coisas que ocorreram na pandemia, que foram responsáveis por um grande número de óbitos, elas ainda acontecem com outras doenças, ou a própria Covid ainda nos dias de hoje. E esse movimento anti-vacina, ele veio realmente para ficar, e a gente vai ter que lutar muito para voltar ao que a gente era antes. Sim. A OMS deu uma declaração, de certa forma, polêmica com relação ao número de vacinas, doutora. O que foi exatamente isso? O que acontece é que, por exemplo, eu tenho 5 doses de vacina, né?
a gente foi tomando a vacina, a gente teve vários tipos de vacinas também, então eu tomei 4 tipos diferentes de vacina, então vacinas de vírus inativado, vacinas de RNA, então vários tipos diferentes de vacinas e contra coberturas contra cepas diferentes. Eu, por exemplo, dessas 5 vacinas que eu tomei, 4 foram coberturas para a variante Delta, que foi aquela variante que matava 3.000 pessoas por dia no Brasil. Agora que eu tomei a bivalente que cobria a variante Ômicron. Então, as 4 que eu tomei da Delta não me protegeu suficiente, pelo menos, para ter uma infecção, ou ter uma infecção leve, né? Assim, me protegeu para a forma grave, mas ela não me protegeu, por exemplo, no último ano, quando eu estava tomando reforço. Então, eu acredito que o comunicado da OMS vem. É mais importante você tomar vacinas atualizadas para aquela variante que está circulando, que as variantes vão circular, vão ter mutações, vão precisar de atualizações de vacina. Você se vacina com isso, se atualiza do que ficar tomando reforços com vacinas antigas que não vão funcionar mais. Ah, sim. Hoje, então a gente está gravando aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, estamos no outono brasileiro, no mês de maio. Quais são as vacinas que estão disponíveis hoje aqui? Estou falando com tanta precisão de tempo, porque principalmente na internet a gente entra no chamado rolo histórico, então às vezes as pessoas estão vendo a gente no futuro, né? As coisas mudam, né? Então hoje as 3 vacinas disponíveis para o SUS, que eu recomendo fortemente todos vacinarem, a vacina da gripe, está disponível para todo mundo, então a gente está o tempo pior de gripe, que é o inverno, né? Então a gente está se preparando para o inverno chegar, onde a gente já circula mais o influenza. A vacina bivalente para Covid, que cobre as 2 cepas, a Delta e a Ômicron, que é a cepa que está circulando agora, a Ômicron, e também a meningite C, que é uma diferente do influenza e da Covid, que é uma doença viral. A meningite C é uma doença bacteriana, que também está com vacina disponível para o SUS. Então, hoje, se você for para o posto querendo vacinar, toma essas 3 vacinas que estão disponíveis, são vacinas seguras, vacinas eficazes contra doenças potencialmente muito graves. E hoje o cartão de vacina acabou sendo digital, né? Então você não tem essa desculpa de perder o cartão de vacina. Não, tá passando na porta do posto de saúde, viu uma fila, para lá e toma uma vacina. Muitas pessoas que confiam na vacina pensam, não, eu não estou boa agora para pegar um efeito contraditório aqui da vacina. É um medo que as pessoas têm. Essas vacinas, né, como todas as vacinas que são disponíveis hoje, são vacinas seguras, que foram vacinas que foram testadas amplamente e com uma população de milhões de pessoas vacinadas, né? Então a gente tem para Covid, por exemplo, para gripe, são vacinas que foram milhões de pessoas que vacinaram. Mas meu vizinho teve infarto por causa da vacina. Olha, para a gente falar que a vacina tem que abrir uma ficha de investigação, porque as coisas podem acontecer coincidência temporal e não uma coincidência causal. Não eu tomei a vacina, eu infartei, mas eu infartei enquanto eu tinha tomado a vacina. Então, a gente precisa de uma investigação científica para falar que é ligada à vacina. E as pessoas estão confundindo isso muito e fazendo essa linha de tempo, associando no tempo como se fosse uma causa-consequência. Mas todas essas 3 vacinas se mostraram ser amplamente seguras e eficazes. Sim. Tem essa informação de que essa variante tem relação, essa nova atual, tem relação com a conjuntivite e que pode mascarar os casos de Covid? É um sintoma novo que apareceu. Só lembrar assim, que várias infecções virais, elas podem cursar com conjuntivite, então vira e mexe você vê resfriado, você está com o nariz um pouquinho escorrendo e o olho um pouco vermelho, então isso é comum de vírus respiratório. E onde que ela surgiu, que foi na Índia, foi visto que as crianças estavam com mais conjuntivite, então pode ser um novo sintoma relatado, os cientistas estão observando isso, deixando esse alerta. Igual no começo da Covid, que a gente tinha a perda do olfato, né, a perda do paladar, e aí falava, não, perdeu o paladar, então é Covid. Depois isso se passou. Hoje em dia, Covid, você não vê mais quase ninguém com perda de olfato e paladar. A conjuntivite, e especialmente em crianças, está trazendo essa lembrança que pode ser a nova variante da Ômicron. Interessante, né? Se a gente fizer um exercício de lembrança, de memória, a gente vai ver como é que essas verdades absolutas foram sendo colocadas ao chão, em xeque, dia após dia, né? Sabe uma coisa também que falavam? Ninguém pega Covid mais uma vez. Tem gente que corria para pegar Covid para não pegar de novo.
Para não pegar de novo. Para ficar protegida, já tive, né? Porque a gente tinha aquele alarme que o sistema de saúde ia sobrecarregar, que as pessoas iam ficar doentes e não seriam atendidas, né? Iam morrer por falta de atendimento. Como aconteceu em alguns lugares, aconteceu em alguns países da Europa. Então todo mundo corria para pegar Covid, achando que não ia ter mais. E aí eu conheço paciente que teve Covid 5, 6 vezes. Sim, eu lembro quando teve o primeiro caso, primeiro caso mundial de reinfecção de Covid, ou seja, é uma doença capciosa, né? É uma doença que tem ainda mais perguntas que respostas. Exato, né? Exato. Sobre esse Arcturus, é uma das variantes, né? Exato. O vírus da Covid é um vírus de RNA. Então, o material genético dele é muito estável e ele sofre mais transformações. Na época, como ele reproduz muito, ele vai se transformando. O que a gente chama de mutação. Algumas mutações, elas são selecionadas. Ou seja, são mutações que favorecem o vírus. Então, eles aumentam a taxa de replicação, a taxa de virulência, a taxa de ataque. Outras mutações não, deixam ele mais devagar, mais preguiçoso, reproduz menos. Quem vai determinar se essa variante, essas mutações vão passando para frente ou não, é a seleção natural. Então, mutações ocorrem ao contrário, a torta e delivery, enquanto ele estiver replicando, vai ter mutações. Pelo mundo afora. Pelo vírus, ainda mais para um vírus de RNA, vai se mutar mais. Algumas dessas mutações vão ser benéficas para o vírus e ele vai passando isso para as novas linhagens. Então, as variantes são produtos de mutações selecionadas pelo meio ambiente. Então, elas começam a circular mais e aí alguma dessas mutações nos preocupa porque elas podem, por exemplo, fazer a evasão da vacina. Então, a vacina que funcionava para uma variante não funcionar para outra. A gente pode ter uma variante que pode induzir uma doença mais grave. Hoje a Covid está muito via aérea alta, nariz, garganta, mas pode ter alguma mutação, por exemplo, que vai induzir uma doença mais grave. Então, por isso que esse alerta com as novas variantes e quais são as mutações que vão ser passadas para frente, gerando essas variantes novas e essas variantes começarem a circular na sociedade. E a gente ainda não chegou no período mais crítico, que é o inverno. Exato. Onde tem mais gente aglomerada, onde tem mais risco de gripe, né? Resfriados, crises alérgicas e Covid também, né? Isso. As pessoas continuam pegando Covid, né? Continua. Agora, hoje, dia 24 de maio, agora a gente fecha a semana epidemiológica. Uma semana está morrendo mais de 300 pessoas por semana de Covid no Brasil. Eu não considero isso um número irrisório. Se você for pegar outras doenças infecto-contagiosas, não há tanta mortalidade igual a gente tem ainda da Covid. Deixou de ser uma pandemia porque ela virou uma endemia. Ela acontece agora no nível estável, sobre vigília. Mas muitas pessoas, então, se infectando e vindo a óbito por causa disso. O que alivia um pouco é que existem vagas no sistema hospitalar, né? O que não acontecia Exato. com o colapso, né? Exato. Mas ela continua sendo uma doença gravíssima, né? Ela continua sendo. Eu sempre falo assim, algumas pessoas tendem a ter a doença mais grave, sejam porque não vacinaram, escolheram não se vacinar, ou porque mesmo aqueles vacinados, eles respondem pior à vacina ou têm uma comorbidade que vai te trazer mais desvantagem para responder à vacina. Sim. Então, principalmente pacientes idosos, então os pacientes mais de 65 anos, a gente fica cansado, o corpo fica cansado, mas o sistema imune fica cansado também. Então, ele tem uma resposta pior à vacina e quando ele responde frente a um novo agente etiológico, ele responde pior. Então, eles podem fazer doença mais grave. As comorbidades, de uma maneira geral, e os pacientes transplantados, os pacientes imunossuprimidos porque estão em quimioterapia, estão no transplante, tem HIV, alguma outra doença também. Toma imunobiológico, hoje em dia é tão comum, né, tomar imunobiológico para artrite reumatoide, para doença de Crohn. Esses pacientes, eles têm risco ainda de ter uma doença mais grave. E lembrando que a vacina não vai fazer com que a pessoa deixe de ter o Covid, né? Isso. Ela não vai evitar a doença, ela vai minimizar, né? Hoje, a vacina que a gente tem, ela impede a forma grave. Bem definido, bem robusto, não há argumento que vai contra isso. Não há evidência científica que realmente ela impede a forma grave. Hoje, existe a possibilidade de um futuro remoto, longínquo ou próximo dessa vacina não proteger mais? Existe. E é por isso que a OMS classifica as variantes de Covid em aquela variante de observação, a variante e a de preocupação.
que é que chama de concern. O que é a preocupação? Eu tenho uma variante que está circulando e a minha vacina não está sendo eficaz para a proteção da forma grave. Aí essa variante, ela vai receber uma letra, igual foi a Delta, a Gama, a Ômicron, quando a gente tem essa variante que preocupa, ou porque vai lotar o serviço de saúde, ou porque, apesar da vacina, as pessoas estão evoluindo para a forma grave. E aí ela vai ganhar um prêmio, né, que vai ser uma letra do alfabeto grego. Então, a gente tem que se preocupar, e as pessoas, principalmente os imunossuprimidos, né, as pessoas com deficiência de imunidade e aquelas pessoas que convivem com essas pessoas, elas têm que se manter com o cartão vacinal atualizado. Sim, sim, que a gente falou é digital, então fica muito mais fácil. É digital, é nacionalizado, né? Exato. Agora, com tantas novidades assim, né, acerca dos sintomas, o diagnóstico ficou mais difícil, assim, também com o nosso esquecimento tão forçado que a gente está querendo esquecer sobre isso, ficou mais difícil o diagnóstico, porque antes tudo era Covid. Uhum. Agora hoje está meio assim, tipo, nada é Covid? Em termos de exame diagnóstico não mudou nada. Tá. Eles ainda permanecem com a mesma sensibilidade de vir positivo na presença da Covid. Mesmo com essa mutação, né, com essa alteração dessas cepas novas, né, essas variantes novas, mesmo assim ele vem positivo. É uma coisa, inclusive, que a OMS observa. É uma das classificações para ser uma cepa de observação, né, uma variante de observação para uma variante de preocupação é o teste diagnóstico fazer. Então, porque olha só, veja bem, um raciocínio aqui que está me ocorrendo. Se a gente tivesse há 1 ano, 2 atrás, uma garganta arranhando, uma mínima indisposição, eu já iria... testar para a Covid, né? Testar. Hoje pode se pensar, mas esfriou também, né? Belo Horizonte, aliás, Exato. esfriou demais, Exato. né? Será que a Covid, não sei, eu estou falando com muita sinceridade, as pessoas acho que também fariam isso. Vou fazer o teste só depois, só para... Né? Não iria correndo lá. Isso, de certa forma, é um comportamento que está muito espalhado. Né? Mas se ela fizer o teste vem positivo se ela tiver a doença. Então, a primeira preocupação eu tenho a doença, o teste ainda vai positivar? Então, essa é a primeira preocupação. Se eu não faço o teste, eu estou passando Covid. Aí, se você não faz o teste, porque eu percebo, e não só eu, né, a própria OMS falou que há hoje um subdiagnóstico da Covid. Exatamente por isso. As pessoas nunca acham que estão com Covid, elas acham que está com renite, está com alergia, está com qualquer outra coisa. Então, elas não estão se testando. E também, com hoje a facilidade dos testes de farmácia, né, o autoteste, esse autoteste muitas vezes não é reportado. Então, eu faço o teste na minha casa, estou com Covid, e aí quem fica sabendo disso? Não avisa o governo e tudo. Então, tende a ter um subdiagnóstico realmente da Covid. A conjuntivite dessa variante nova, ela é muito vista em criança. Ela não vai servir, por exemplo, para a gente fazer um diagnóstico hoje em adulto. Tá. E aí a Covid acaba sendo subdiagnosticada, a pessoa que ela mesma, a própria... quem fez o teste na farmácia falou, vou ficar aqui uns 4 dias, depois repito o teste. Mas se falou muito mal também desse autoteste, né? Que ele não era feito da forma adequada, que só uma enfermeira, um enfermeiro teria condição de fazer o teste. Eu fiz o autoteste algumas vezes, óbvio, né, que eu mas sou a tecnologia. doutora pode fazer. Né? Mas eu particularmente, eu acho que quanto mais a gente popularizar e tornar fácil o teste diagnóstico para COVID, melhor. Independente. Isso funciona também com HIV, tem o autoteste de saliva, por exemplo. Então, lugares que conseguiram realmente controlar o número, é aqueles lugares assim, que tinha teste de Covid, tipo no shopping, no drive-thru. Então, o máximo assim, que a gente conseguir... Mas ficou muito caro, agora está mais barato, né? O teste estava muito caro. O máximo que a gente conseguir fazer um teste para a pessoa, não, por exemplo, tô com sintoma de renite, eu acho que é só uma renite. Mas tem um teste aqui no meu trabalho. Vou fazer. Tem um teste aqui no shopping, tô passando aqui, vi um teste, tô com sintoma. Então, assim, a gente popularizar o teste mesmo para ser uma coisa mais acessível. Se a pessoa fizer corretinho, dá certo. Eu falo que tem que ter sangue nos olhos, porque tem que enfiar o suave, né, bem, assim, até arrancar uma lágrima. Então, você tem que ter coragem e colocar realmente o suave de como é. Saiu a lágrima, tá certo, eu falo para os pacientes. Agora, é algo que a gente vai se acostumar? Tipo, igual a vacina da gripe todo ano tem, isso vai fazer parte da nossa prática de cuidados, a relação com a Covid? Quanto à vacina, vai depender realmente se a gente vai ter novas variantes que vão fazer a evasão
do sistema imune. Ou seja, se aquela vacina não estiver cobrindo uma nova variante que surgir. E aí, realmente, por enquanto não, né? Por enquanto, a gente tem a vacina bivalente exatamente por isso, para cobrir agora a Ômicron, que é a que está circulando. Se depois alguém aí dessas variantes ganhar uma letra grega porque está fugindo da vacina, provavelmente essa vacina vai ter que ser atualizada. A boa notícia é que com a plataforma de RNA, né, que uma vacina é construída, essa atualização é muito mais rápida. Então não é igual fazer uma vacina do zero, igual a gente ficou ansioso aí, esperando 9, 10 meses para ter a primeira aprovação da vacina para a Covid. Tá. Na sua experiência, na sua vivência clínica, como é que a senhora acha que a gente vai se desenvolver, né? Tem notícias recentes sobre a gripe aviária, tem notícias que chegam de outras ameaças. O que está no horizonte? A OMS, semana passada, falou: se preparem para a nova pandemia. No sentido que cada governo, cada país, ele tem que ter um órgão de estudo, de preparo para a pandemia, de vigilância epidemiológica. A gente tem que entender o que está acontecendo para conseguir prever ações. Então, igual a gripe aviária, né? Só em pássaros silvestres. Então, várias medidas já foram tomadas. Por exemplo, não pode ter exposição de ave, tem que cobrir. Então, assim, a gente só está conseguindo tomar essas medidas porque tem uma vigilância epidemiológica em torno disso. Então, a gente tem que se manter atento e forte, né? Sim. Então, atento e forte para qualquer indício, qualquer pista de alguma coisa nova, agir para poder controlar um surto que aí pode virar uma epidemia e uma pandemia em seguida. Né? É claro que ajuda muito uma ministra da Saúde com uma vivência maior e com um horizonte mais expandido, Exato. né? Exato, se pautar na ciência, né? Que é o que ele trouxe, né? A gente até aqui, né? Que permite que a gente está aqui hoje falando, a gente vacinado, né? A gente saiu de 3.000 óbitos por dia para 300 por semana, porque que conseguiu fazer isso realmente foi a ciência. Então, a gente tem que se preparar e se pautar pela ciência. Com tudo isso, com toda essa atenção, ainda fica muito difícil, né? Ainda é uma luta muito difícil de ser enfrentada, né? Exato. Mas sem isso, fica quase impossível, né? A ciência é que permitiu hoje a gente estar aqui, né? Hoje a gente tem vacina para difteria, para poliomielite, doenças que praticamente foram extintas do mundo por causa da ciência. Então, outros vírus vão surgir, toda hora a gente descobre, Marburg, gripe aviária, cepa da Covid, vão surgir. Assim, isso sempre surgiram ao longo da história da humanidade. Mas é de um tempo para cá, graças à ciência, que é a primeira vez que a gente consegue responder. E é isso, com a produção de vacina, com a produção de medicamento também, que avançou muito, né? Então, vigiar, porque a gente vai saber o que vai vir, prever e acreditar na ciência e seguir a ciência. E a parte positiva é que, pelo menos, assim, visivelmente, dá para a gente entender que o álcool em gel, ele continua entre nós, né? O álcool em gel e o cardápio, o QR Code, né? Esse não vai embora de Esse jeito podia nenhum. ir, né? Esse podia acabar, né? Podia Mas ir. se ele ficar junto do álcool em gel, tudo bem, né? São hábitos que ficaram. E uma outra coisa também, né, que eu acho que pauta, assim, da higiene da tosse, né? Hoje em dia você estava no ônibus, alguém tossiu na sua cara, né? Hoje você fizer isso, pelo menos as pessoas vão olhar de um jeito... Olha, que pessoa sem educação, né? Já sabe que é cobrir com o braço, né? Se a pessoa estiver resfriada, mesmo se ela for trabalhar no lugar, não é Covid, eu vou trabalhar, ela usa uma máscara, né? Hoje eu estou percebendo um pouco mais do cuidado, né, com o outro, que antes a gente não tinha muito isso. Sim, eu fui fazer uns exames no laboratório lá em São Paulo, a moça falou assim, quer usar máscara? Não é obrigatório. Muitas pessoas usavam, muitas pessoas estavam. Exato. A gente continua vendo pessoas com máscaras, esse cuidado de lavar as mãos, né? Eu percebo assim, por exemplo, se tem uma pessoa almoçando num restaurante ou jantando, eu fico constrangido de cumprimentar a pessoa. É algo que a pandemia nos trouxe, né? Isso. Hábitos que a gente precisa internalizar, né? Entender que não é só a minha doença, né? Não é eu só que estou resfriado, né? Eu tenho um papel na sociedade, eu tenho uma responsabilidade naquele ambiente que eu vivo, né? Então, acho que a pandemia trouxe essa dimensão de ser um todo, de ser um país, um mundo inteiro, né? E não só aquela pessoa individual. Né? Óbvio que tem alguns que saem disso, né, que escolhem isso, mas de uma maneira geral eu percebo essa consciência coletiva mesmo. A expectativa para o inverno, com a gripe, sempre tem algumas surpresas. Como é que a senhora está vendo isso? A surpresa, né? Então a gente espera realmente que o número de casos de influenza aumente, até porque, por causa do isolamento, né, as pessoas
entraram menos em contato com o vírus, então a gente está vendo muito mais, a gente chama de tridemia agora, que é o vírus sincial respiratório, que causa resfriado comum e bronquiolite em criança, o Covid e o influenza. Então os três estão circulando muito e às vezes a pessoa com os três vírus. Para as crianças vai ser... Então as crianças estão sofrendo muito. Hoje a gente está em maio, a gente já tem pronto atendimentos infantis lotados, com meninos internados por bronquiolite, pelos três ou pelo vírus sincial respiratório. Então, a gente espera que, comparado, óbvio, com os anos anteriores, que as pessoas estavam de máscaras, estavam em casa, o número de casos vai aumentar. Bárbara, se prepare. Bárbara, mãe de 2 meninos. Realmente... Eu falo que antes de ter filho, inverno para mim era vinho, fundi, queijos, né? Delicioso. Agora não, agora é soro, é noite mal dormida. Não, e leva no médico, e aí a médica fala virose. Virose, tudo é virose. Exato, mas tudo é virose. Tudo é virose. Claro, perguntar para o infectologista, né? Tudo é virose. Tudo é virose. Então o inverno se transformou para as mães, principalmente de menino pequeno, em realmente. Quando os estão de máscara, é ótimo, quase nenhuma criança ficava doente. Mas os meninos já esqueceram como é que usa, eles até estão indo bem. Os adultos usavam máscara, protegiam as crianças também, né? Agora a gente está vendo realmente aumentando o número de casos pediátricos. E acaba que os adultos passam, as crianças passam para os adultos também, né? Exato. Bom, doutora Raquel Bandeira, muito obrigado pela entrevista, pela participação, sempre uma alegria te receber. Já a segunda, na terceira, pede música. Eu vou deixar. Pede música. Eu quero falar na terceira, eu quero falar de arte, poesia, alguma coisa assim. Não Maravilha. Quero falar de Covid mais não, me chama para... Mas você vai no BH todo dia? Você vai no BH todo dia também, conversar com a Elias Sunshine? Vai, não vai, Madurinho? Vai. Aí você canta uma música, recita. Não quero falar mais de pandemia, eu quero esquecer Elias Sunshine, só espero que não venha nunca mais outra para eu ter que vir aqui falar de novo de alguma coisa novidade. Se Deus quiser. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a síndrome do coração partido. Daqui a pouco.